Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez. E hoje vamos dar continuidade no nosso estudo bíblico. Vamos ler Gênesis, capítulo 29. Então já pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó ao caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas, que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntaram ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E eles lhe disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: ele está bem? E disseram: está bem, eis aqui Raquel sua filha, que vem com as ovelhas. Então Jacó chegou ao poço onde os pastores davam de beber a seu gado, e chegando ali ele perguntou se eles conheciam a Labão, que era o parente que ele estava procurando para ir até a casa, onde a mãe dele mandou que ele fosse ficar ali por um tempo até que seu irmão se acalmasse, a ira do seu irmão se aplacasse. E aí chegando ali ele perguntou para eles se eles conheciam Labão. Aí eles disseram que conheciam, perguntou se ele estava bem, e aí nisso eles apresentaram a Raquel, a filha de Labão, a Jacó. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, daí dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. E aí ele comentou, né? Mas ainda é dia, ainda dá tempo para levar o rebanho para pastar. Aí eles disseram: até que a gente junte todos eles aqui, remova a pedra e dê de beber, a gente não sai para o campo. Jacó encontra Raquel. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Então ele foi praticamente amor à primeira vista, né? Quando ele viu a Raquel, ele já abraçou ela, beijou, que não era muito normal, nem muito comum naquela época. Mas eu acredito que a descrição do beijar deve ser um beijo no rosto de cumprimento, né? Mas eu fiz um comentário ali, porque eu sei que na hora de ler ali, muitos vão dizer: mas ele chegou e já beijou. Não, é um cumprimento no rosto, para que fique bem entendido. E aí ele cumprimentou ela e falou: eu sou o filho de Abraão, se apresentou, e ela correu para falar para seus pais. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-lhe e o beijou. E o levou à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Vê que aqui novamente a palavra beijar é usada, né? Labão correu a Jacó, abraçou e o beijou, porque era um costume na época de cumprimentar as pessoas e beijar no rosto. Então Labão disse: verdadeiramente és tu meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da sua menor, ou a mais nova, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, e formosa à vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti, do que eu dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então ele chegou, conversou. Labão reconheceu que ele realmente era parente, era seu sobrinho, do seu sangue. E aí disse: fica um mês comigo. Passado esse mês, provavelmente Jacó ajudou nas coisas da casa, ajudou a cuidar do gado. E aí Labão chegou para ele e disse: não é certo que você trabalhe de graça para mim.
mesmo você sendo meu parente. Diga qual é o seu salário, você está trabalhando, você está fazendo o mesmo que os meus servos, que os meus empregados fazem. Então, diga qual é o teu salário que eu vou te pagar. E ele, como amava muito a Raquel, ele disse assim: trabalharei 7 anos pela Raquel e tu me dará a mão dela em casamento. E aí Labão aceitou, porque antes que ele desse a mão dela por um estranho, pelo menos ele conhecia quem estava ali. Ele sabia que Jacó vinha de uma família que era temente a Deus. E aqui é o ponto. Não é porque era parente, porque o fato de ser parente poderia ser um parente que se afastou da família porque como se costuma dizer, é a ovelha negra. Mas nesse caso não. Abraão se afastou porque Deus mandou. Isaac seguiu o mesmo passo do pai dele, Abraão, porque Deus mandou. E Jacó ainda não tinha conhecido Deus, foi conhecer na caminhada, e quando ele chegou a Labão, ele já conhecia Deus. E Labão viu que Jacó, assim como seu pai e seu avô, estava no mesmo passo. E ele preferia entregar a filha dele para um homem de Deus, um homem que ele sabia que seria grandemente abençoado porque Deus estava com ele, do que entregar para qualquer homem do mundo. E aí ele aceitou o salário. A palavra que ela diz também, né, que os 7 anos pareciam dias, porque como o Jacó trabalhava e ele convivia com a Raquel, ele não via o tempo passar. Labão engana Jacó. Oh, parente enganando parente. Jacó já estava na presença de Deus, mas Labão não estava. Labão, ele sabia que o pai de Jacó estava na presença de Deus e era muito abençoado. Ele sabia que o vô de Jacó esteve na presença de Deus, saiu do meio da sua família e era muito abençoado. Mas ele, Labão, o próprio Labão, não estava na presença de Deus. E isso a gente vai ver mais para frente, quando ele vai atrás dos ídolos que a filha dele leva. Porque ele cultuava outros deuses. Ele cultuava falsas imagens. Então ele fazia coisas erradas, dava num discernimento do que ele vivia e do que ele aprendia. Porque isso Deus ele exorta a não fazer. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Então ele chegou Jacó quando cumpriu 7 anos e disse para Labão: me dá a Raquel por mulher, quero casar com ela, porque cumpriu 7 anos do nosso trato. Eu já trabalhei os 7 anos por elas, agora me dá para esposa. Aí Labão reuniu todos os amigos, né, todos os homens, as pessoas daquele lugar, e fez um grande banquete, uma grande festa, para comemorar o casamento da sua filha. Não só para comemorar o casamento, mas ele estava feliz porque 7 anos Jacó trabalhou com ele, e 7 anos Deus prosperou e abençoou. E Jacó tinha se tornado um homem rico, um homem farto, pela bênção que Deus operava na vida de Jacó. E casar Jacó com a sua filha dele tornaria Jacó da mesma família. E Labão, ele olhava: vai ser mais bênção para minha família. Embora ele não buscava Deus, ele via que Deus operava um milagre na vida de Jacó. Porém, entretanto, contudo, Labão, ele tinha as regras que ele, do seu conhecimento, seguia. Onde não se casava a filha mais nova antes da mais velha. Esse era o primeiro. Mas ele prometeu, porque ele queria Jacó junto com ele. Porque ele queria que Jacó trabalhasse, porque ele viu que Jacó era um cara sério, um cara íntegro e um homem de Deus. E que Deus abençoava tudo que Jacó colocava a mão. Então Labão diz: não, peraí, esse eu quero aqui perto. Porém, para que ele ficasse perto, Labão teve que aceitar a proposta dele. Olha, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel. Até passar 7 anos, Labão não se preocupou. Embora ele sabia que ele não poderia dar a filha mais nova antes da mais velha. Talvez Labão tenha esperado 7 anos para ver se aparecia algum pretendente para a filha mais velha. Talvez a ideia de Labão era: nesses 7 anos eu caso a minha filha mais velha, a Lia, e aí quando findar os 7 anos eu caso a Raquel com Jacó, fica todo mundo feliz, ele continua comigo aqui com a minha filha, e eu continuo sendo abençoado e sendo mais próspero. Essa era a ideia de Labão. O problema é que não aconteceu. Não apareceu pretendente para Lia. E ele tinha os ensinamentos que ele aprendeu do pai dele, do avô dele, que
a filha mais velha tem que se casar primeiro que a mais nova. Ou seja, não se casa a mais nova antes da mais velha. Chegando no casamento, ele não podia dizer não, porque foi trato. E naquele tempo, o trato, palavra de homem não voltava atrás, é como se diz, é no fio do bigode. Diferente de hoje, que nem no documento se respeita. As pessoas não têm mais palavra. Então ele pensou, o que eu vou fazer para mim não sair no prejuízo e não ir contra a tradição da família? Por isso que Deus ele é muito contra a tradição. Principalmente Jesus, quando ele veio, ele pregava muito sobre a questão da tradição, que muitos botam a tradição acima de Deus. Porque a tradição, se tu não tiver o bom senso, tu acaba cometendo erros, tu acaba pecando e tu acaba às vezes destruindo um local, uma família, por causa da tradição. Ah, mas então a tradição não é boa. Depende se tu tem um bom senso para carregar a tradição. E aí a festa foi a tarde inteira, e como a gente sabe, as festas têm bebida, e o pessoal bebeu, o pessoal se embriagou. Jacó não foi diferente, porque embora ele estivesse na presença de Deus, ele não tinha se transformado totalmente. Ele estava como muitos crentes hoje estão na igreja, um pé em Deus e um pé no mundo, um pé lá, um pé cá. Então Jacó ele estava caminhando na fé. Então algumas coisas que ele fazia, embora Deus não gostasse, ele não estava totalmente convertido. Talvez você que está escutando esse vídeo agora vai dizer, bah, pastor, eu estou no mesmo caminho de Jacó. Eu estou um pé lá, um pé cá. Eu não estou totalmente convertido. Embora eu tente me enganar, dizendo que eu sou convertido, eu sou de Deus. Talvez Deus essa manhã ele queira falar contigo para que você mude, para que você faça a diferença, para que você seja diferente. E Jacó talvez seja o exemplo que você precisa na sua vida. E aí no versículo 23, fala que no final da tarde, depois que tinham bebido muito, diz assim, e aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. Então quando chegou o final da tarde, chegou a hora do rito. Como assim, pastor, rito? Naquela época havia um rito. O casamento ele só se cumpria quando era consumado, ou seja, o homem, a mulher, o marido e a esposa, eles entravam para a tenda, eles tinham relação, eles se conheciam, e eles passavam naquele momento a ser um só. O homem era da mulher e a mulher do homem. E nesse momento eles consumavam o casamento. Eles eram marido e mulher perante Deus. Coisas que no dia de hoje isso caiu completamente em descrédito, né? Porque hoje tem gente que fica com 10 mulheres. Bom, não vou entrar no mérito. Mas, infelizmente, hoje isso caiu completamente, né? Porque hoje sequer as pessoas se dão respeito, né? Mal se conhece e já estão indo para a cama. Falando no popular brasileiro. Depois a gente não entende o porquê de tanta desgraça, o porquê de tanta pessoa se matando. Como tem aí a questão, aí nós vamos entrar na questão que não tem muito a ver com o texto, mas que se fala muito hoje em dia e está em alta, que é do feminicídio. É porque as pessoas não dão respeito, não seguem o rito que Deus espera que elas sigam. Esse rito tinha por um motivo. Tu vê, Jacó ficou 7 anos conhecendo Raquel. Para quando chegasse no final de 7 anos, ele casasse com ela e aí fosse conhecer por inteiro. Fosse ter ela por mulher. Hoje, às vezes, num baile ali, a pessoa vai no baile ali, mal sai do baile e já estão juntos já. Já se conheceram. Nos termos bíblicos, vamos dizer assim. Então, aí Labão, aproveitando que Jacó estava bêbado, tinha tomado demais, levou a Lia para a tenda dele. E lá foi Jacó consumar e nem viu com quem estava deitando, de tão bêbado que estava. A Lia certamente arrumada, com um véu no rosto, bem arrumada, ele não botou sentido. Provavelmente a Lia e a Raquel eram muito parecidas por ser irmã, embora a Lia fosse mais velha, mas eram parecidas. Então, na hora da bebedeira, Jacó não viu sequer a diferença. E foi lá, consumou, virou marido de Lia, e no dia seguinte, quando ele se acordou da bebedeira, provavelmente naquela ressaca, naquela dor de cabeça,
ele viu a besteira que ele tinha feito. Casou com a mulher errada. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho servido a por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Aí vê que a palavra mesmo ela nos diz que pela manhã ele foi ver que era Lia. Ele estava tão bêbado que ele não viu. Se ele seguisse corretamente tudo que Deus orienta, ele não tinha bebido tanto. Era para ser um dia feliz. Era o dia do casamento dele. Ele não precisava ter bebido tanto. E o erro dele custou caro. Aí ele foi lá cobrar de Labão, quando parte da culpa era dele, porque ele bebeu. Ninguém mandou ele beber até cair. Aí foi cobrar de Labão, e Labão disse: aqui não se faz assim, não se dá a mais nova em casamento antes da mais velha, se casa primeiro a mais velha. Como eu disse, a questão da tradição. Labão, quando aceitou, ele queria Jacó junto dele por causa da bênção que Deus proporcionava. Labão, ele concordou quando Jacó pediu a filha mais nova, porque ele achou que em 7 anos a Lia ia achar um pretendente e ia casar. O que não aconteceu. Quando chegou na hora entre manter a palavra dele e a tradição, ele preferiu a tradição. Ele poderia ter mantido a palavra dele. Hoje, quantas vezes a gente coloca a tradição à frente de Deus? Mesmo que a tradição, às vezes, afronte Deus. E aí é que eu vou entrar na questão das igrejas. Quantas igrejas a gente conhece que tem tradições que é do fundador da igreja e que às vezes afronta o próprio Deus? Ah, mas é tradição, é regra. A única regra que a gente tem que seguir é a palavra de Deus. O resto é resto. Como o próprio Jesus disse no Sinédrio: vocês colocam as tradições de vocês acima de Deus, acima da palavra e da escritura de Deus. Então isso é algo que a gente tem que refletir muito. Aí disse Labão: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Aí já Labão olhou e disse para ele assim: então faz assim, trabalha essa semana, cumpre os 7 dias, né? Porque tu recém casou, e aí eu te dou a Raquel e tu casa com ela, e aí tu trabalha mais 7 anos para mim, o que fechou 14 anos. Acabou que ele ficou casado com 2 esposas. Acabou que ele teve um monte de dor de cabeça com as 2 esposas. Porque não era o plano de Deus. Por isso que Deus de sempre, a gente vai ver várias passagens onde Deus abomina a bebida. E tem gente que às vezes distorce a palavra de Deus em benefício do seu vício, da sua vontade de beber bebida. Como a passagem que Jesus transforma a água em vinho, quando na verdade a mensagem que se quer passar ali, que Jesus quer passar, é a transformação que ele vai fazer na vida da pessoa. Da vida que dá como a água, sem sabor, sem gosto, sem cor, para algo que tem sabor, tem cor e de certa forma deixa a pessoa feliz. A pessoa fica em estado de alegria, mesmo sem saber o porquê. Então, nessa passagem, Jesus quer demonstrar isso. Que quem aceita ele, que quem está na presença dele, de Deus, a vida vai ter uma mudança tal que essa pessoa vai ficar mais feliz, a vida vai ser mais colorida e ela vai estar feliz sem saber o porquê. Não tem nada a ver com a questão de bebida. Até porque se a gente for estudar a fundo, provavelmente o vinho que Jesus transformou em água era suco de uva. Não tinha nem álcool. Até porque se a gente for ver, a transformação foi rápida. E o vinho, para ter álcool, ele naquela época tinha que ter a fermentação. Outra coisa, o casamento já tinha bebido toda a bebida, ou seja, estavam todos bêbados naquela época. Eles nem iam ver a diferença entre um suco de uva e um vinho, porque já estavam bêbados. Ah, mas o chefe lá que prova vinho disse que parabenizou os noivos porque serviram o melhor vinho no final da festa. O cara que prova o vinho lá, que é o que entende de vinho, talvez estava mais bêbado que os convidados.
Talvez ele tomou suco de uva e o suco de uva ele é tão saboroso, e realmente é mais saboroso até que o vinho. Ele achou tão saboroso aquele suco de uva que ele achou que o vinho era melhor que os outros. Mas aí nós temos uma mistura de paladar com o organismo embriagado. Também, aproveitando essa passagem que fala da bebida e dos problemas que a bebida traz, tem pessoas que usam a passagem da Santa Ceia quando Jesus come o pão e o suco de uva, que eles olham, não, mas Jesus tomou vinho. Naquela época tinha 2 tipos de vinho. Tinha o vinho fermentado, que era o com álcool, que é o que a gente conhece hoje, e tinha o vinho sem fermentação, que hoje a gente trata como suco de uva orgânico, aquele natural que se compra em garrafa no mercado, que é o mais saboroso dos sucos de uva que tem. Então, hoje a gente tem o suco de uva. Naquela época não existia. Se chamava de vinho não fermentado. E Jesus, na Santa Ceia, ele tomou o vinho não fermentado, ou suco de uva. Até porque na Páscoa não podia ter nem consumir nada que tivesse fermento, nem pão, nem vinho. Nada que fermentasse, tivesse sido fermentado. Então a própria palavra, ela se comprova. Jesus, ele tinha também o voto de Nazireu. Aquele voto que Deus deu para Moisés, que quem fosse separado para Deus não podia cortar o cabelo nem a barba. Jesus, ele tinha um voto de Nazireu, por isso que chamava ele de Nazireno. Não só porque ele veio de Nazaré, mas porque ele tinha um voto de Nazireu. Era uma forma de deboche. E o Nazireu, se a gente for ver o voto em Êxodo lá que Moisés colocou, o Nazireu não pode. Além de não poder cortar o cabelo e não poder fazer a barba, ele também não pode tomar bebida de álcool. E se Jesus ele tinha um voto de Nazireu, ele não podia tomar bebida de álcool. Jesus ele veio para dar um exemplo, ele jamais quebraria um voto, algo que Deus colocou. Tanto que Deus disse para Abraão, sacrifica teu filho, e Deus sacrificou o próprio filho para o bem de nós todos. Deus jamais se contradiz. E Deus ele é sempre contra a bebida. Então, cuide com quem tira a palavra de Deus de contexto para defender o seu vício, a sua vontade. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, e então lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. E Labão deu a serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E possuiu também Raquel, e amou também a Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então Jacó ele começou a desprezar a Lia. Só que Deus ele não gostou disso. Porque Jacó ele casou com a Lia, ele foi enganado por Labão porque ele bebeu. A culpa foi dele. E perante Deus não era certo, não era justo que Lia pagasse por um erro de Jacó. Então o que Deus fez? Ele pegou e abençoou a Lia para que ela fosse fértil, para que ela tivesse muitos filhos. Porque filhos eram bênção. E hoje continua sendo bênção. E principalmente entre 2 mulheres, o que desse o primogênito, ela era a melhor, era a mais bem vista, né? E Raquel, por sua vez, não podia ter filho. O nascimento dos filhos de Jacó. E concebeu Lia e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E aconteceu que outra vez deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor me ouviu, que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Então aqui ela teve 4 filhos. Além do primogênito, que como eu disse, aquela que tivesse o primeiro filho era mais benquista, ela teve 4 filhos. O que para Lia passou a ser uma bênção, para Raquel passou a ser motivo de vergonha.
Ah, mas por que Deus permitiu isso? Primeiro porque Lia buscava a presença do Senhor. A própria palavra que fala. Deus ouviu, ela fala quando ela diz, Deus me ouviu a minha oração. Raquel provavelmente não buscava. E a prova disso é que ela, quando vai embora, quando Jacó decide ir embora, ela vai e pega todos os ídolos de deuses que o pai dela tem. Ela cultuava os mesmos deuses que o pai dela. Ela estava em pecado, ela estava em heresia. Enquanto a irmã dela buscava Deus. Jacó provavelmente, Jacó ele buscava a presença de Deus. E Lia via ele buscando e provavelmente, e com certeza, ela perguntava para ele, queria saber mais desse Deus. E ele falava para ela do Deus que abençoava ele, que trouxe ele em segurança. E ela começou a despertar fé e buscar Deus. Por isso que Deus ouviu ela e abençoou. Ela teve 4 filhos. Enquanto que Raquel, ela cultuava falsos deuses. E por cultuar falsos deuses, ela ainda foi prejudicada sendo estéril. Não por muito tempo, porque Deus abençoou ela por amor de Jacó. Mas a palavra nos mostra que há sempre diferença entre quem busca Deus e quem não busca. Que mesmo quando essa pessoa está sofrendo, está passando por alguma tribulação, Deus olha para ela. Lia estava sendo humilhada, estava sendo desprezada por Raquel. Porque toda a atenção de Jacó era para Raquel, porque Jacó amava Raquel. Porém, ele se casou com Lia porque foi enganado pelo seu sogro e porque estava bêbado. Só que Deus, ele é justo. E Lia não tinha culpa de nada disso. E Deus, ele fez justiça. Tornou o que poderia ser a vergonha de Lia em vitória, em bênção. E ela teve 4 filhos com Jacó. Teve o primogênito e mais 3. Esse é o capítulo 29. E no próximo programa a gente vai ver o capítulo 30. Que vai falar da verdadeira batalha travada entre as esposas de Jacó para atrair a atenção de Jacó. Como eu disse, um erro leva a outro que leva a vários problemas. Por isso que Deus ele sempre dá a direção certa para que a gente tenha uma vida em paz, em tranquilidade e abençoada. Que Deus abençoe vocês. Esse é o programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez. Até o próximo programa.